Olá, sejam bem-vindos a mais um Fé, Família e Música. E como avisamos, estamos dando sequência ao episódio da semana passada. Estamos meditando em 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos 4 até a parte A do versículo 8, e meditando sobre o amor do tipo de Deus. Mas antes disso, quero dar a oportunidade para minha querida esposa dar um oi para vocês. Oi, gente, que coisa boa ter vocês aqui dando continuidade a esse vídeo tão maravilhoso, onde a gente está falando sobre o amor do tipo de Deus, que é o amor que vai trazer fundamento para todos os outros tipos de amores na nossa vida. E a gente vai continuar aqui a partir do versículo 5. É isso mesmo? Isso. A gente vai falar agora que o amor não procura os seus interesses. Tem uma outra versão que eu gosto que diz: o amor não age na base do eu primeiro. Nós casamos não é mais para ser, né, servidos. E às vezes, rapaz, tem uma marada que sofre com isso, porque casa e estava acostumado com a mamãe servindo ali, ó, meu filhinho e não sei o quê. Aí casa, aí o cara acha que a mulher dele tem que ser a mãe dele agora, né? Claro que a mulher, ela manifesta também esse aspecto da maternidade, e isso alcança o marido de alguma forma também, mas a sua esposa não é tua mãe. Ô, glória a Deus, dá um amém aí, varão, no seu lugar, Deus é bom. A sua esposa é sua esposa e você precisa cooperar com a sua família, com a sua casa, né? Então você não está ali na sua família com foco de ser servido, né? Você está ali para cooperar para que tudo vá bem. Então você não pode, você que ama a sua esposa, você não pode ter essa ideia, sabe, que você é o foco de toda a atenção da casa, de todo o serviço da casa, porque não é assim que funciona. De fato, Jesus é quem nos ensinou a amar com o amor do tipo de Deus. E a Bíblia diz que Jesus amou a igreja se entregando por ela. Ou seja, o amor, ele é uma entrega, né? Você sai do primeiro lugar da fila para dar prioridade para os outros. É verdade, Jesus nos ensinou que maior é aquele que serve. Então, a gente pode aprender muito com isso, né? Que nós estamos aqui nessa terra para servirmos uns aos outros. Então, quer colher serviço? Plante serviço na Amém. vida do seu cônjuge. Faça algo que agrade, que traga alívio para o seu cônjuge. Na minha versão, NVT, nova versão transformadora, diz que o amor não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Somos diferentes, né? E temos formas de fazer as coisas diferentes, de falar diferente, mas a gente sabe, a vida mostra isso, que nem tudo vai ser como a gente quer. Então é preciso ter muita compreensão. Acredito que uma dica para essa característica do amor do tipo de Deus é a gente se colocar no lugar do outro. Isso nos ajuda muito a desenvolver essa questão aí do serviço dentro do casamento, né? Percebe que o seu cônjuge teve um dia cansado, resolvendo problemas no trabalho, enfim, você já automaticamente já pensa numa maneira de trazer alívio para ele ou para ela. Isso é se colocar no lugar do outro. Amém. Na sequência, o texto fala que o amor não perde as estribeiras. Bom Olha aí que demais. coisa maravilhosa, né? O amor, ele é longânimo, né? O amor, ele sabe realmente ter o domínio próprio. O amor é assim, Deus é assim, não é? E a gente tem que aprender realmente a controlar. Nós sabemos o alto preço que é você perder as estribeiras. Olha o custo que isso tem de você se passar no que falou, né? Você liberar palavras inadequadas, a brigar e às vezes por bobagens, né? Coisas Sim. tão simples assim que poderiam ser resolvidas de uma forma tão simples e às vezes por um dia ruim, né? E outras coisas estão acontecendo ao redor, você perde aquele filtro. Agora é interessante de pensar que a gente é mais forte em outros contextos, né? Então, por exemplo, na rua, você põe mais força para segurar, né? No seu trabalho, eu tenho certeza que você já engoliu muito sapo. Porque seu trabalho dependia daquilo, teu salário depende daquilo, né? E você precisa segurar, respirar fundo e não perder. E às vezes em casa, a gente quase que zera esse filtro, sabe? E peca demais nesse assunto, não é? A gente está errado nisso. O amor em casa, ele coloca o filtro lá em cima. É nobre, é algo excelente. E nós precisamos exercitar isso. Lembra? Não é porque eu estou em casa que eu vou abrir mão desse princípio, né? E perder o domínio da minha carne, das minhas palavras, da minha língua, né? E às vezes algumas situações até
de agressões físicas também, não é? Misericórdia. Então, nós precisamos segurar, não perder as estribeiras. Verdade. Quando a gente perde as estribeiras, né, quantos casamentos, quantas situações poderiam ser evitadas se a gente não tivesse perdido as estribeiras? Na minha versão diz que o amor não é irritável, ou seja, o amor ele não se explode, né? Eu digo que a gente pode até sentir uma certa irritação em alguns momentos, né? Normal, As né? mulheres vão concordar comigo que existem alguns momentos ali do mês que a gente fica um pouco mais irritável por questões hormonais e até físicas. Por exemplo, eu fico mais irritada quando eu estou muito cansada. Então, sabendo disso, eu já me comunico com a minha família, eu já digo, amor, hoje eu estou muito cansada. E quando eu me comunico com ele ou com os meus filhos, expressando esse estado emocional que ele é inconstante, né? A gente muitas foge. vezes. Então, quando a gente se comunica e a gente diz esse tipo de coisa, a gente evita muitas situações. Aqui em casa, quando passo por isso, graças a Deus, eles já entenderam que é o momento de pegar junto comigo, de aliviar um pouco mais a minha carga. Porque quando o nosso corpo está cansado, a facilidade da gente se irritar, a probabilidade da gente se irritar é mais fácil do que em outros momentos, quando a gente está mais leve, mais relaxada. Então, a gente pode até se sentir, né, injustiçada, cansada, irritada, mas o que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não pequeis, né? Você pode até se sentir assim, mas você tem um domínio próprio, você tem o Espírito Santo dentro de você te sinalizando, te dizendo, ei, para um pouco, descansa, vai dormir, vai dar uma volta no Guaíba, vai passear, né? Vai refrescar a tua mente, para quê? Para você estabilizar ali as suas emoções e não explodir com a sua família. Sua família não merece explosões, acessos de raiva. Amém. As pessoas não merecem isso, porque Deus não é assim. Deus não nos trata dessa maneira. Deus nos trata com amor, com bondade, com misericórdia, com compaixão, e com a ajuda do Senhor e da palavra, a gente consegue estabilizar esses momentos e repensar como que vão ser as nossas reações, as nossas palavras diante dessas circunstâncias que nos tentam nos tirar das estribeiras. É verdade. E o texto segue falando que o amor não se ressente do mal. Tem uma outra versão que diz: o amor não contabiliza os pecados dos outros. E aqui há algo Eita. que a gente lida, né, nos aconselhamentos com os casais, que a gente fala, percebe que algumas pessoas entendem o perdão, desejam perdoar, mas às vezes não sabem a prática, né? Não conseguem aplicar a prática do perdão. E o perdão bíblico é o perdão do tipo de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Ou seja, a atitude dele foi mesmo sem garantias da nossa parte. Então, há um lado do perdoador e deve haver um lado também do perdoado. Mas cada um tem o seu compromisso diante de Deus. Aqui, a Bíblia está falando sobre como nós devemos nos portar diante de um mal sofrido, ou algo que consideramos que tenha sido um mal contra nós. E outra versão diz que a gente não deve contabilizar pecados dos outros. Às vezes, os casais eles ficam camuflando problemas, né? Então, aconteceram situações ali 5 anos atrás, 10 anos atrás, 2 anos atrás, meses atrás, e aí eles vão camuflando, ao invés de resolver, ao invés de alinhar as coisas, eles camuflam, né? Resolve um problema com um passeio para Gramado, que é aqui perto de Porto Alegre, né? Não, resolve um problema com umas férias, resolve um problema com um shopping, né? Resolve um problema com um jantar, ou até com uma noite de intimidade, né? Isso não é o caminho bíblico, pode ser o caminho bíblico para você festejar a solução de um problema, mas é o caminho bíblico para resolver o problema. O problema se resolve através da prática do amor, do perdão, né? Você precisa perdoar a pessoa. E quem perdoa, libera. Fica para trás. Acabou. Aquele assunto é ponto final. Ele já não existe mais no histórico de vocês. Não sei se vocês já fizeram isso. Até de vez em quando é bom você ir ali no seu histórico de pesquisas no Google, né, no seu computador, e você dá uma limpada no seu histórico, porque isso às vezes deixa o computador um pouco mais lento e coisas do tipo, né? O que acontece? No momento que você vai ali e limpa o histórico, aquilo dali já não existe mais. Se você tentar procurar, pelo menos, né,
os leigos como eu, tentar procurar. Ali não existe mais aquela pesquisa, aquele assunto já não existe mais para o seu computador, ali para a pesquisa do Google. Isso deve ser o perdão. O perdão é você ir naquele histórico e deletar aquilo. Entenda, não significa que você não se lembre que aquilo que aconteceu, porque você não perde sua memória, graças a Deus. Memória é uma bênção. Então você não perdeu sua memória, mas você vai tratar aquilo sem carregar aquele ressentimento. Né? Ressentir é sentir novamente, né? Sem sentir novamente aquela coisa daquela mesma forma. Isso é amar, isso é sobrenatural. É verdade. Algo que pode ser bem prático para nós, casados, é pedir perdão. A nossa carne, ela tem uma certa dificuldade com esse tipo de frase. Me perdoe e te perdoe. Me perdoe e te perdoe. Né? A gente tem uma certa dificuldade de dizer isso quando as situações elas estão ali acaloradas. Mas a gente precisa submeter a nossa língua a essas frases, porque essas frases elas são divinas. Né? E quando a gente pede perdão, é importante a gente expressar, né, para o outro, o motivo pelo qual nós estamos pedindo perdão. Porque o que ocorre muitas vezes é aquele pedido de perdão, tipo, na obrigação. Desculpa aí. Desculpa aí, ninguém conversa mais sobre o assunto. Então, uma dica legal é você dizer, amor, me perdoe. Pelo quê? Pela forma como eu te falei isso e aquilo. Porque isso fica claro diante do casal qual foi o real motivo daquela discussão, daquela briga, enfim. Então, é muito importante ter essa comunicação, né? E a outra parte também dizer, te perdoo por isso e por aquilo. E seguir em frente mesmo, né? Não contabilizar. É você não ficar mantendo esse arquivo ruim na sua vida, porque isso não vai gerar crescimento. Vai ser como aquela ferida que nunca sara, né? Diferente quando você perdoa e você olha para aquela ferida e você sabe o que aconteceu, mas aquilo não mais te dói. Então, perdão bíblico diante da presença do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, porque é pela fé que a gente perdoa também. A vida dos cristãos, dos que estão em Cristo Jesus, agora é pela fé. Então, tudo na nossa vida é pela fé. Inclusive, nós perdoamos pela fé. Nós fomos perdoados pela fé e perdoamos pela fé também. É verdade. Perdão é inevitável no casamento. Inevitável. Você vai ter que pedir perdão, você vai ter que receber perdão, vai ter que liberar perdão. Vai ter. Não tem jeito. É uma decisão, né? Trate de aprender a perdoar, porque você precisa perdoar. É verdade. Não é que a gente... precisa sentir para pedir perdão. Quando eu sentir que eu tenho que pedir perdão, ou quando eu tenho que sentir para perdoar, aí eu vou pedir perdão ou perdoar. Não. Na Bíblia, é uma decisão. Sentindo ou não sentindo, chateado ou não, o outro se arrependendo ou não, é bíblico, é uma ordenança daqueles que são cristãos, a prática do perdão. Também é uma bênção para nós, porque quando a gente perdoa, a gente libera o outro, mas a gente libera o nosso coração. Verdade. Ainda que o outro não se arrependa, teu coração está limpo, teu coração está leve, né? E você não dá para caminhar na sua vida conjugal, na sua vida pessoal com Deus pesado, carregado, e a falta do perdão nos coloca nesse lugar de peso, porque você não liberou, você está agarrado com aquela situação. Então, decida hoje perdoar, Amém. Se livrar desses pesos para você continuar o seu casamento em alegria, em paz, pensando que, em primeiro lugar, o Senhor nos perdoou. Se Deus nos alcançou e continua nos alcançando com o seu perdão, quem somos nós para nós retermos o perdão? Lembre-se que a Bíblia também diz que da maneira como nós perdoamos o outro, nós seremos perdoados. Amém. É uma colheita. Quer colher perdão na sua vida? Plante perdão também. Ô, glória.